Hello, my name is Shirley Morata. I'm an English teacher. I'm a coach de desenvolvimento pessoal e eu tô aqui hoje para falar com você que me fez a pergunta: Am I too old to learn English? Eu tô velho demais para aprender inglês? A resposta hoje é para você. Of course you are not. Claro que você não está velho para aprender. The learning process is endless. O processo de aprendizagem nunca acaba. E prova disso é que você está aqui vendo o meu vídeo e você vai sair deste vídeo com algum aprendizado. Então, nunca você vai parar de aprender. Todos os dias nós aprendemos algo. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. A nossa mente, ela está preparada para ganhar novos conhecimentos o tempo todo. Então, of course you can learn English. Claro que você consegue aprender inglês. Mas eu quero que você entenda dois conceitos que eu vou passar para você. Um é about pedagogy, the other one is about andragogy. Pedagogy é aquele sistema que estuda o aprendizado na criança e no adolescente. Andragogy é o estudo que vai perceber aprendizagem no adulto. Que é o seu caso, que está falando para mim que não aprende porque você já está mais velho. Então, o que acontece? Talvez você nunca tenha ouvido falar na palavra andragogia, andragogy. Talvez você nunca tenha ouvido falar. E eu estou falando hoje para você e você vai entender um pouquinho como funciona cada um desses dois métodos. Pedagogy é um sistema que é top-down. É de cima para baixo, significa o professor ele é a parte central da aula. E quando você pensa em andragogy, é a nível horizontal. A aula não está ali, sabe? Um está num nível, o outro está em outro nível. Eu sou professora há mais de 30 anos e trabalho muito com adultos, dou aulas em empresas, então eu trabalho com business people, com os empresários. Então eu vou falar que eu sei mais do que eles? Eu posso saber mais inglês, mas e em relação às outras coisas? Eles têm uma experiência que eu não tenho em algumas outras áreas. E por isso que não dá para ser top-down. Por isso que não é aquela coisa do professor como central da aula. É um sistema mais horizontal. Se for aluno-aluno, ou melhor, aluno-professor, eu vou interagir com esse aluno adquirindo um pouco da experiência dele e ele a minha. E se for num grupo de adultos, também vai haver essa interconexão de aprendizado. Agora, se a gente está falando de pedagogy, a gente pensa numa criança, a criança está lá, tem que ter o professor que é aquele que vai ensinar. E na andragogy, o professor é o orientador, e isso é diferente. Então você que acha que você não consegue, você precisa perceber qual é o método que você vai escolher, o professor, se ele está preparado para dar aula para adulto, a escola, porque eu trabalhei muito em escola de inglês, gente, e a gente sabe que o que acontece é que misturam às vezes vários níveis em uma sala só. Então o que acontece? Coloca uma criança com um adolescente, ou um adolescente com uma pessoa mais madura. Não que não seja possível. Você pode me dizer agora, mas eu já estudei com adolescente e eu aprendi. Ou você que é adolescente, você pode falar, eu estudei com pessoa mais adulta e eu aprendi. Mas vamos falar que o método de ensino deve ser diferente. Ou pode ser como eu dou aula. Quando eu dava aula para um adolescente junto com um adulto, eu tratava o adolescente como um adulto e também fazia esse sistema horizontal. Bom, primeiro vamos pensar, por que uma criança quer aprender inglês ou um adolescente? Normalmente ele não tem a mesma razão que um adulto. O adulto, quando ele aprende, ele sabe o querer dele. Para que ele quer aprender o inglês? Ele vê o objetivo final. Normalmente a criança e o adolescente, ele estuda porque falaram que é importante. Mas ele não tem, de repente, aquele conhecimento suficiente para saber o quão importante é e em qual área da vida ele vai aplicar. Mas o adulto que já trabalha, ele sabe onde vai aplicar aquele inglês. Então, aí está uma grande diferença do aprendizado do adulto. O segundo ponto é em questão da experiência. Eu tenho a minha experiência em inglês e o meu aluno tem experiência na área dele. E aí a aula fica horizontal no sentido, eu passo informação para ele em questão do inglês e ele me retorna em relação à sua experiência de vida, me respondendo em inglês. Outra questão é em questão do self-concept.
aquele conceito que a pessoa tem dentro dela. O aprendiz, quando ele é adulto, ele já passou por vários aprendizados na vida dele. Então ele sabe o papel do aluno e sabe o papel do professor. E muitas vezes o adolescente, a criança, eles não sabem o papel dele quanto aluno. Então o adulto tem muito mais forte nele esse concept, esse conceito, né? Qual é o papel dele dentro da sala de aula. Outra questão é o readiness, que é are you ready? Você está pronto? Pronto para utilizar o que você aprende? Bem, às vezes a criança aprende, o adolescente aprende e ele nem tem ideia de quando ele vai usar tudo aquilo que ele está aprendendo. Já o adulto, ele já sabe o porquê e como ele vai aplicar aquilo que ele está aprendendo na sala de aula. Uma outra questão é em questão da motivation, e isso eu vou falar para vocês. A motivação de aprender de uma criança, de um adolescente e de um adulto é completamente diferente. Uma aula para criança, a gente vai pôr massinha, vai pôr tinta, a gente vai usar muito a coisa lúdica, os jogos, sentar no chão. É assim uma aula de criança. Um adolescente, o professor ele vai trazer música, ele vai falar sobre jogos, porque adolescente gosta muito de jogos, seriados de TV. Agora, o adulto, qual é a motivação dele? Você sabia? Eu às vezes percebo que a motivação do adulto em sala de aula tem muito mais a ver com questões internas dele. A autoestima, ele vai se sentir bem de estar aprendendo, falar, puxa vida, né? Apesar de eu estar com essa idade, eu estou aprendendo super bem, então isso melhora a autoestima dele. Então, sabe-se que é muito importante, inclusive, para as pessoas manterem, né, a saúde mental delas, sempre fazerem coisas, né, diferentes, sempre estar renovando o conhecimento. E o inglês, ou qualquer outro idioma, é uma grande forma de você melhorar isso. Então, a motivação do adulto também é diferente. Então, eu espero que eu tenha realmente respondido a pergunta. You are not old to learn English. Você não é velho para aprender inglês. Então, basta você escolher uma escola boa, um professor bom, e você vai, com certeza, usufruir de todos os benefícios que aprender a língua inglesa trará. É isso. Se você tiver alguma pergunta também, eu gostaria que você deixasse abaixo aqui nos comentários para que eu possa responder em próximos vídeos. E é isso. Espero você na minha próxima apresentação. Dê uma curtidinha aí no meu canal, inscreva-se, ative o sininho, porque assim você vai receber facilmente todos os meus conteúdos. E não esqueça de ver também os meus vídeos de desenvolvimento pessoal. Eles estão todos aqui também dentro do meu canal. E é isso. Volto next time for a next video. Bye. Namastê.